Olá, dando sequência ao nosso estudo, vamos falar agora sobre os resultados da pesquisa de campo. Lembram-se de todas aquelas perguntas que vocês fizeram durante a visita à empresa? Pois bem, agora é o momento de entender como colocá-las no TCC. Por isso, a pergunta: como colocar as respostas da pesquisa de campo no trabalho de conclusão de curso? O lugar específico para isso é no tópico resultados. Então, lá nos resultados, turma, é a parte onde vocês apresentarão as respostas coletadas durante a pesquisa de campo. Lembrem-se de que é preciso respeitar a opinião daqueles que foram entrevistados. Ou seja, vocês não podem mudar as respostas por acreditarem que a pessoa respondeu errado ou porque o jeito da pessoa pensar não está correto. Nós temos que ser imparciais, porque no processo de pesquisa nós somos meros pesquisadores. Nós realizamos e aplicamos um instrumento. Nós não podemos utilizar os nossos valores e as nossas crenças pessoais para interferir nos resultados da pesquisa, tá bom? Eu chamo atenção para isso porque eu já me deparei com muitos TCCs em que os alunos modificam os resultados da pesquisa de campo. E isso, além de ser uma prática imoral, é uma prática que faz com que os resultados sejam maquiados, né? Eles não expressem a realidade. Bom, o que é importante nesse momento? Devemos transformar as respostas da entrevista num texto corrido. Pergunta para a professora Bruna. Ah, professora, não é só colocar a pergunta 1. Qual o nome da empresa? Pergunta 2. Qual a quantidade de funcionários? E para cada pergunta colocar a resposta? Não. Você precisa escrever um texto corrido. É como se estivesse escrevendo uma dissertação. E ao longo desse texto, você vai colocando as respostas daquela entrevista. Então, para que vocês entendam melhor como deve ser feito, eu trouxe 2 exemplos aqui que são das perguntas que estão lá naquele questionário que vocês deverão aplicar. A primeira pergunta é a seguinte: qual o nome da empresa? Na hora de colocar lá nos resultados do TCC, você vai escrever o seguinte: os resultados foram obtidos através da aplicação do questionário na loja de produtos agropecuários localizada no município no estado do Tocantins. Então, vejam que eu simplesmente não respondo qual é o nome da empresa. Eu escrevo um texto e nesse texto eu menciono o nome da empresa. Vejam lá na pergunta 5. Qual a quantidade de funcionários que trabalham na empresa? Eu não posso simplesmente responder 5, 10, 15. Eu vou escrever um texto para responder a essa pergunta. De acordo com o entrevistado, trabalham na empresa cerca de tantos funcionários, sendo que estão distribuídos nas seguintes funções:
vendedor, entregador, caixa. Se você conseguir a quantidade exata, quantos trabalhadores são vendedores, quantos ficam no caixa, quantos são responsáveis por fazer as entregas, enfim, qual a função e qual a quantidade que tem de trabalhadores em cada função, será ótimo. Mas se não, tudo bem. O que você não pode fazer é simplesmente colocar um número. Tem tantos funcionários. Não pode ser pergunta e resposta. Isso empobrece demais um TCC. Por isso, eu já aviso, não enviem na próxima versão o TCC com os resultados simplesmente trazendo pergunta e resposta exatamente da forma que vocês coletaram durante a pesquisa. Eu quero que vocês elaborem um textinho para trazer a resposta de cada uma das perguntas, exatamente como eu demonstro nesse slide. Entendido? Bom, depois que vocês trouxerem os resultados, o próximo passo é fazer a conclusão. O ato de concluir é: vamos fechar agora a nossa pesquisa. E, como o próprio nome nos sugere, a conclusão é o quê? É o momento de concluir. O que lá na introdução nós fizemos que foi o quê? Abrir espaço para começar uma discussão, na conclusão nós temos que fechar o assunto que foi iniciado. Então, para que não tenha erro, eu costumo dar a seguinte instrução. Primeiro parágrafo da conclusão, você deve apresentar de modo bem rápido quais foram as contribuições do seu TCC. E isso vai se basear nos resultados. Não fique lendo o que você colocou lá na fundamentação teórica. Não fique trazendo as ideias de autores. Não, eu quero saber o que você conclui de tudo isso que você viveu durante a elaboração do seu TCC. Tenha certeza, alguma coisa você aprendeu, com alguma novidade você se surpreendeu. E é exatamente isso que eu quero que você coloque na sua conclusão. Depois que você apresentar, né, essas principais análises, é interessante propor melhorias, porque a partir do momento em que a gente estuda um problema, a gente começa a encontrar alguns pontos fracos. E nesses pontos fracos, a gente sempre vai pensar em alguma solução, ou pelo menos alguma proposta de melhorar. Se você conseguir pensar nisso, apresente propostas. Não se preocupe com o julgamento das pessoas, mas apresente propostas de melhorias, tá? Porque são contribuições que você, aluno, você, aluna, estará fazendo. E isso é um diferencial nos trabalhos de conclusão de curso. Por fim, eu deixo uma mensagem para vocês que está lá na plataforma. Conclusão não é repetição daquilo que já foi dito. Isso se faz lá no resumo. Está certo? Bom, na nossa próxima videoaula, nós falaremos das referências bibliográficas, que é o local do seu TCC em que você vai citar todos os autores que você utilizou durante a construção do seu trabalho. Até lá!